Aqui é Rejanes Brissa, do canal Pense Magro Rejanes Brissa. E vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Eu ia falar de um outro pilar da qualidade de vida hoje, mas eu resolvi fazer a parte 3 do vídeo sobre alimentação e intestinos saudáveis, porque ficaram faltando umas informações que eu acho super importante passar para vocês. Então, hoje eu vou fazer a parte 3, vou falar mais de intestino saudável, que eu falei pouco nos outros vídeos, eu falei mais sobre alimentação, e um pouco da alimentação também que ficou faltando, e da alimentação infantil também, que é muito importante, né? Então, aí na semana que vem, para o vídeo da semana que vem, eu falo de outros pilares da qualidade de vida, que vão ficar faltando, né? De alguma atividade física, e do equilíbrio corpo, mente, emoção, né, que também é super importante para a nossa qualidade de vida, né? Nós somos corpo e mente, não dá para separar, né, as emoções do nosso corpo. Então não dá para cuidar só do corpo se a gente não cuida da mente, não dá para cuidar só da mente e deixar o corpo de lado. Então vamos lá. Eu vou falar mais agora da nossa microbiota intestinal. Então, o que é, né? São micro-organismos que vivem no nosso intestino. Eles regulam a nossa homeostase, eles regulam a nossa capacidade imunológica, né? Então, um intestino bem nutrido, você fica mais imune a certas doenças, inclusive doenças psíquicas, né? Ou tem aquela relação direta de intestino e cérebro. Então, acabamos por evitar, com uma boa alimentação, com uma microbiota bem nutrida corretamente, evitar até demência, Alzheimer, né? Males como depressão também. Então, é muito importante uma nutrição adequada para o nosso intestino, que tem bactérias boas e bactérias ruins. Dependendo do que nós ingerimos, a gente alimenta as bactérias boas e elas se proliferam, ou a gente alimenta as bactérias ruins, que vão se proliferar também, e aí é que causa a nossa baixa imunidade. Então, o desequilíbrio dessa microbiota, uma disbiose intestinal, pode causar essa desregulação imunológica, levando a inflamações, distúrbios autoimunes, inclusive, né, de doenças autoimunes, e um sistema imunológico bem debilitado, né? É que quando o intestino não está bem nutrido, quando a gente come muitos alimentos hiperprocessados, superprocessados, processados, né, que não, a gente não está nutrindo o intestino com alimentos bons, né, para ele, com nutrientes, na verdade, né? A gente perde essa capacidade de absorver os nutrientes. E numa má absorção, nós não passamos nutrientes para o restante do nosso corpo, o que acaba deixando a nossa imunidade mais baixa, né? Então, o intestino não fica livre dos invasores, né? Ele não consegue combater os invasores se ele não tiver devidamente nutrido e devidamente com as cerdas dele, todas bonitinhas, para poder absorver os nutrientes de tudo que a gente come. Então, um intestino saudável é igual a um corpo bem nutrido, que é igual a uma imunidade mais alta, né? O intestino saudável, a gente consegue com alimentação mais saudável, mais natural, comida de verdade, baixo índice de gorduras trans, rico, então, em frutas, vegetais, legumes, carnes, né, as proteínas, ovos, queijos, enfim, comida de verdade, né, menos industrializados, menos ultraprocessados e mais comida de verdade, que é o básico, arroz, feijão, legumes, frutas, verduras, né, alimentos mais naturais. Então, o que nós precisamos evitar para não acontecer uma disbiose no nosso intestino e causar essa baixa imunidade? Extinguir os óleos ruins da dieta,
que são os óleos de soja, girassol, canola, esses óleos industrializados, né? Que vem lá na garrafinha no supermercado. Um estressor da saúde mental também atrapalha nosso intestino, então se você tem um estresse crônico, né, procurar cuidar das emoções também. Uma dieta pobre em fibras também não ajuda o nosso intestino. Uma dieta rica em alimentos refinados, açúcar, sal, farinhas refinadas, também não ajudam na absorção dos nutrientes no nosso intestino. Então, é se alimentar melhor, né? E você vai ter uma saúde geral, como eu disse, inclusive emocional e psíquica, né? Então, tá com vontade de comer um chocolate com maior teor de cacau, de preferência de 70% para cima, é um chocolate muito bom para a saúde. Logicamente, nós não estamos falando em compulsões aqui, né? Não adianta, então, se o chocolate 70% é bom para a saúde, eu vou comer um monte hoje. Então, é tudo também de acordo com a quantidade, obviamente, né? Nenhuma compulsão é boa, nem para o excesso, nem para a falta, né? Nem a compulsão pela falta, nem pelo excesso. Então, tendo como é que eu posso perceber como é que está meu intestino? Então, se você se sente um desconforto nessa área aqui da barriga intestinal, né, de sempre muitos gases, ou diarreia, ou constipação, né, o contrário, insônia, se você tem uma doença autoimune, né, você tem, não que você tenha nascido com ela, se você passou a ter, né, uma doença autoimune, rinites, alergias, urticária, sinusite, dermatite, fadiga constante, né, dores articulares, tudo isso pode ter a ver com a sua má alimentação, pode ter a ver com uma disbiose no seu intestino. Então, é sempre bom você, quando sente alguma coisa ruim, quando procura um médico, também investigar o seu intestino. Mesmo que seja uma dor de cabeça, por exemplo, alimentos alergênicos causam dor de cabeça e a gente pensa em outras coisas, nunca pensa que é o que a gente comeu. Principalmente que muitas coisas, quando a gente não é alérgica a algum alimento, quando a gente só tem uma intolerância a algum tipo de alimento, muitas vezes essa dor de cabeça, por exemplo, não ocorre logo após a ingestão daquele alimento. Pode ser que você tenha comido glúten sábado e vai ter a dor de cabeça na terça-feira, então você não linka de que tem a ver com a massa, com os pães que você comeu sábado, porque hoje já é terça, então a gente não linka as coisas quando é só quando não é uma alergia mesmo, né, que a gente tem, que é só uma intolerância. Aliás, o glúten é um alimento totalmente alergênico. E todo mundo fala, mas a vida toda o pão existe desde Jesus Cristo. O trigo de hoje não é igual ao trigo de Jesus Cristo, nem o trigo da nossa avó, a gente não precisa nem ir muito longe. Não é mais, né? Eles já são transgênicos, já foram transformados, porque hoje em dia é muito mais gente no planeta do que antigamente. Então, tem que crescer mais rápido, tem que ser colhido mais rápido, tem que ter em maior quantidade. Então, hoje os cientistas dizem que nós temos 400% a mais de glúten no trigo, por exemplo, do que antigamente. Por isso que hoje em dia tem tanta gente criando intolerância ao glúten, mesmo sem ser celíaco, né? A intolerância não celíaca. Então, comecem a prestar atenção no que vocês comem, o que acontece no seu corpo. Eu até falei nos vídeos anteriores, mas é bom reforçar, né? Anota tudo que você come todos os dias para poder fazer esse link entre o que eu comi e o que eu estou sentindo, o que prendeu meu intestino, o que soltou, o que me deu gases, o que me dá dor de cabeça toda vez que eu como, né? E vai
fazendo você um autodiagnóstico, e quando você chega num profissional, num médico, numa nutricionista, você mesma já pode falar e passar essas informações para o médico, que aí pode pedir exames para confirmar mesmo ou não o que você está dizendo. Mas normalmente não precisa de confirmação médica, assim, óbvio, para você ter orientações de como se cuidar, né? Ou se precisar tomar algum medicamento. Mas o que a gente sente, né? Então não é nenhum exame que vai me dizer que, sei lá, toda vez que eu como lactose, eu tenho gases. Mesmo que não saia a intolerância à lactose no meu exame, eu sei que toda vez que eu tomo um iogurte, ou tomo um leite, ou como um queijo, eu fico com gases. E outros alimentos não me dão. Então, é muito importante nós nos conhecermos, né? Antes de qualquer outra pessoa no mundo, né? Os outros profissionais estão para nos auxiliar, né? No que a gente já sabe da gente, fica muito mais fácil para nós mesmos nos cuidarmos. Que aí, para que eu vou comer uma coisa que me faz sentir gases ou dar cólica de gases? Né? Então não é por causa da caloria do alimento, não é porque eu quero emagrecer ou que eu quero engordar, é porque eu me sinto mal com aquele alimento, então eu não vou mais comer aquele alimento por escolha minha, né? É muito diferente do que a gente ter que parar de comer coisas porque o médico mandou, porque a nutricionista mandou, porque a psicóloga não manda fazer isso, mas mesmo que seja, vamos colocar no lugar aí, né? De que é muito mais importante nós sabermos de nós mesmos. Agora, vamos ao nosso cérebro, né? E a alimentação. O nosso cérebro é 60%, em média, gordura. Então, ele precisa de gordura para fazer suas ligações sinápticas. Então, assim, só que não é qualquer gordura, né? Ele precisa de gorduras boas. Então, as gorduras das oleaginosas, por exemplo, a gordura do abacate, a gordura de um azeite de oliva extra virgem, a gordura das carnes, que apesar de ter muita gente contra, já é provado que não é esse o problema, é muito... Inclusive de que não aumenta o colesterol, né? Que não é essa gordura que aumenta o colesterol. Então, aí vocês só procurarem aí no Google, tem vários médicos já bem atualizados falando sobre colesterol, tem vários canais aqui no YouTube falando sobre os mitos, né, que foram derrubados com esse tempo. Porque, como eu disse, acho que no primeiro vídeo sobre alimentação, essa área de nutrição evoluiu muito, de 10 anos para cá é outra coisa, é totalmente diferente do que era. Poucas coisas continuaram em pé, né? O resto foi derrubado. Então, é bom vocês prestarem atenção em comerem alimentos bons para o cérebro, ou seja, com gorduras boas, gorduras saudáveis para o nosso cérebro. Agora, indo para as crianças, né? O cérebro das crianças, a maioria, né, do desenvolvimento intelectual, de memória cerebral, ele se dá até os 4, 5 anos de idade. Então, essa criança, ela precisa muito mais, o dobro de nutrientes do que nós adultos, para desenvolver o cérebro, né? Porque ela está numa fase crescente e rápida de desenvolvimento cerebral. Por isso é muito importante a alimentação infantil. Então não dá para a gente só dar as coisinhas que a criança gosta. Aliás, a criança gosta do que a gente ensinou ela a gostar. Se desde bem nenê a gente já começa a dar coisas industrializadas, por exemplo, logicamente ela vai aprender o sabor daquilo. Aí quando você der uma coisa natural, o natural não tem um sabor normalmente tão acentuado como o que vai açúcar, sal, corante, outras substâncias, né, de excesso de sódio. O natural não tem esse monte, então ela vai achar sem sabor. Agora, se desde o início vocês começarem a dar uma alimentação natural para os seus filhos,
nos primeiros meses de vida ou primeiro ano de vida, se possível, leite só, leite materno e água, e o que o pediatra for adicionando lá, conforme o tempo certo, né? Só que coisas naturais, quase nada de sal ou sem sal, nada de açúcar, nada de refrigerante na mamadeira, nada nem de suco, né? Porque o suco também não é um excelente alimento. Comer a frutinha, quando a criança já começa a comer a fruta, é uma coisa. Tomar o suco da fruta é outra. Né? Mas aí vocês vêm com o seu pediatra, mas quanto mais natural for e quanto mais você insistir, porque muitas vezes nem nós gostamos de um alimento de cara, né? A primeira vez que a gente experimenta, a gente pode não achar tão gostoso, mas depois, com o hábito, experimentando várias vezes, a gente passa a gostar. É que nem hoje em dia você querer mudar o chocolate ao leite para o chocolate 70% cacau. Você não vai pegar um chocolate ao leite, comer um pedaço e já passar para 70% cacau. Que você vai sentir uma diferença muito grande, inclusive na textura. O quanto mais cacau, ele é mais resistente, mais firme. O chocolate ao leite é mais macio, derrete muito mais fácil. Então, a gente não vai conseguir gostar do 70% cacau na primeira vez que a gente comer, muito provavelmente. Né? Então, você compra o 40% cacau, depois os 50%, os 60%, e aí, quando você for comer o ao leite de novo, você já vai achar doce demais. Por quê? Porque o nosso paladar muda. Então, nós temos que querer mudar os hábitos e os nossos paladares. Se você, pais, já começam com isso com seus filhos desde nenê, desde criancinha, né, com alimentos bons para o desenvolvimento cerebral dele, inclusive, né, ele já vai crescer com esse gosto. Aí ele vai, quando tiver uma festinha, quando tiver alguma coisa, e ele experimentar um refrigerante pela primeira vez, provavelmente ele não vai gostar daquilo. Eu conheço muita criança hoje em dia que foi acostumado com água e que chega em restaurante, chega em festinha de aniversário, buffet infantil e pede água. Por quê? Porque ele não está acostumado com suco, ele acha muito doce, ele não está acostumado com refrigerante, além do gás, que pode incomodar algumas crianças, tem crianças que não gostam mesmo do gás, né, de refrigerante. Também é um alimento, não é alimento, né? Também é muito doce, também é um líquido muito doce. Então, já começa desde cedo a acostumar as crianças. Agora, para você acostumar as crianças, você tem que ter essa alimentação em casa. Não resolve nenhum tratamento que você cuide só da criança, resolve nessa área alimentar. Nenhum. Ou você muda o hábito da casa e pai, mãe, funcionária, irmãozinhos, todo mundo comendo a mesma comida e o mais natural possível, ou não vai funcionar. Ah, mas eu não sou gorda, meu filho que ele que não pode comer certas coisas. E aí você come o chocolate na frente dele e fala que ele não pode porque ele tá gordinho, ele tem que emagrecer. Não vai funcionar, você vai piorar o seu filho, porque ele vai ficar, além da frustração, vai passar vontade, vai passar raiva, vai ficar triste, vai juntar um monte de estado emocional e ele vai começar a comer escondido. Ele não é que ele vai deixar de comer. Que eu sei muita gente que esconde também, sei lá, coisas no armário, bolachas, chocolates, salgadinhos, né, de pacote, num armário que é para um filho só que é magro e esconde as coisas do filho que está gordinho. Isso não funciona, você está ensinando o gordinho a comer escondido, né? Ele não vai deixar de ter compulsão. E quando ele for comer isso, né, essas outras coisas, ele vai comer muito mais. E ele vai pegar raiva, por exemplo, das coisas mais saudáveis. Ele vai pegar raiva da fruta, ele vai pegar raiva porque ele não pode comer os doces, entendeu? Você dá fruta para um irmão e para o magrinho você dá as tranqueiras. Isso não funciona. Então, pais, estejam preparados, vocês têm que mudar o hábito da casa para que seu filho cresça saudável. Não adianta comer escondido. O filho
é pequeno, não é tonto. Eu costumo falar, criança é pequena, não é burra. Eles sabem o que se passa, eles sabem o que acontece, eles sabem onde está escondido, mesmo quando você não vê, eles estão vendo. Eles vão fazer de tudo para alcançar esse escondido, né? Você não tenha dúvidas. Então, assim, ele não tem jeito mesmo, porque eu escondo as coisas, mas ele fica procurando, acha e come tudo. Então, não é para esconder as coisas, é para mudar o hábito da casa. Um hábito mais saudável para todo mundo. Ninguém precisa de alimentos ruins ou de produtos alimentícios, porque essas coisas industrializadas não são alimentos, são produtos alimentícios. Ninguém precisa, porque todos nós precisamos de saúde, independente de estar mais gordo ou mais magro. O mais gordo ou mais magro a gente cuida na compulsão, porque não é a comida que nos engorda, é o excesso dela. O excesso dela é quando a gente come mais do que precisa, é a compulsão. Então, uma coisa é cuidar da compulsão, né? Porque alimentos saudáveis também têm calorias. Não quer dizer que você pode ser super saudável de acordo com o que você come, mas você comer em excesso. Também não é bom, porque não é bom ter nenhuma compulsão, né? Então, é cuidar do que tem que cuidar na área certa, né? Não é cuidar de alimentação só, mas continuar compulsivo, ou cuida da compulsão, mas não muda o esquema alimentar. Então, a pessoa não tem mais compulsão, mas ela só come coisas industrializadas, coisas ruins para a saúde, em pouca quantidade. Então, ela até emagrece, mas ela não é uma pessoa saudável, ela vai ser uma pessoa doente, uma pessoa magra e doente. Magreza também não é sinal de saúde. Gordura não é sinal de doença, né? Assim, tem que olhar por todos os ângulos, né? Cuidar de uma maneira total do indivíduo. Então, prestem bem atenção, inclusive mulheres que querem engravidar e não conseguem. Muitas vezes é um problema da desbiose intestinal, é um problema de não comer nutrientes. Então, seu corpo não está nutrido. Como é que ele vai gerar uma vida se ele está desnutrido? Né? Se ele só tá cheio de coisas, mas cheio de coisas que não nutrem, ou cheio de alimentos que não deixam com que seu intestino absorva os nutrientes, porque ele está em desbiose. Então, inclusive, é até muito mais importante você já começar a se cuidar antes de engravidar da sua alimentação, cuidar durante a gravidez da alimentação, que seu filho, a gente já passa genes, já passa modos de se alimentar para os nossos filhos desde a gravidez, né? Então, tem que ir lá para trás ainda. Agora, quem já está aqui na frente, que nem eu, por exemplo, que meu filho já tem 20 anos e que, né, não dá para eu voltar atrás para fazer a gravidez de novo, nem nada, a gente procura o quê? Muda a alimentação da casa, né? Eu mudei muito radical, há 6 meses atrás, mais radical, porque eu quis, né? Eu tirei o glúten, que eu, fazendo minhas experiências comigo mesma, vi que estava me fazendo muito mal, que me dava dor de cabeça, sensação de estufamento, né, de que não faz a digestão, parece que tem uma bola de tênis dentro do estômago e que ela não sai de lá. Aí, eu, estudando, eu tentei, falei, vou experimentar tirar por 1 mês, né? E fiquei ótima. Então, para que eu vou voltar a comer glúten? Para voltar a passar mal? Para voltar a ter dor de cabeça? Para voltar a ter estufamento? Para voltar, né, a ter gases? A voltar a prender meu intestino? Que o glúten também, no meu caso, prende meu intestino. Então, assim, e mudei aqui na casa e meu filho mudou junto, né? Expliquei para ele pode comer o que ele quisesse, ele não precisou, ele não parou com o glúten. Mas aqui dentro de casa eu não compro mais pão, eu não compro certas coisas, né? Quando eu faço macarrão de arroz. Eu mudei certas coisas que... E ele mesmo chegou à conclusão, mostrei uns vídeos para ele, e ele falou para eu nunca mais, já faz meses que eu não compro para ele também, e ele não quer mais, refrigerante, ele tirou da vida dele, tirou chocolates, bolachas recheadas, salgadinho de pacote, tirou tudo isso. Ele tirou também por conta dele, eu falei que eu estava tirando, né? E o que significava aquilo?
né? Então, mesmo, tudo bem que meu filho já vai fazer 20 anos de idade, mas mesmo que você tenha criancinhas, explica, criança de 3 aninhos, 2 aninhos, 4 aninhos, é só você abaixar no nível dele, né? Falar de olho no olho, não falar de cima para baixo. Fala, explica o que faz bem para a saúde, o que não faz, o que vai fazer ele crescer mais forte, que toda criança gosta, né? Que a gente fala. Então, numa linguagem infantil, não infantil demais, não infantiloide, mas numa linguagem que ele entenda, né? Que ele já possa entender. Mostrar plantinhas crescendo, montar um vasinho com ele, sei lá, com algum tempero que você usa em casa, então um vasinho de salsinha, por exemplo, de cebolinha, né, que dá, não precisa ter espaço, dá para você ter um vasinho, né, e tira e põe na comida na frente dele, você vai ver, ele vai ver crescer a planta, ele vai ver que pode comer aquilo que você usa na comida, e ele vai achar o máximo que ele está comendo uma coisa que ele mesmo está criando em casa, e dá para fazer outros vasinhos com outras coisinhas, outros temperinhos, e ir ensinando. Não tem jeito, dá trabalho, mas ser doente dá trabalho, né? Escolha a sua dificuldade. Então, paciência e, quando é o caso de obesidade infantil, nós temos que mudar, conversar com a família toda, com todo mundo que mora junto e mudar o hábito da casa. Não queiram mudar o hábito só da criança e vocês, todos os outros da casa, comerem outras coisas. Isso não vai funcionar, muito pelo contrário. Você está reforçando a compulsão dele e provavelmente ele vai ser um adolescente obeso e um adulto obeso e com muitos problemas de saúde. As crianças hoje em dia de 9 anos de idade estão tendo esteatose hepática, que é gordura no fígado, que achavam só antigamente que era doença de alcoólatra. Por isso que já se sabe que não é só o álcool que faz isso, é o carboidrato, entendeu? Então, crianças que só comem bolachas recheadas e macarrão instantâneo, salsicha, só comem isso. De vez em quando você dá isso, uma emergência, não deu tempo de fazer comida, sei lá. É uma coisa. Agora, o hábito, o diário, os pacotes de salgadinhos, os itos todos da vida, ter isso como hábito, são os carboidratos, eles têm sódio demais também, você está criando uma criança hipertensa, tem crianças hipertensas hoje também, além de ter gordura no fígado, hipertensão. Crianças com problemas de diabetes tipo 2, por causa da alimentação, porque come só carboidrato. E quando come uma proteína, né, um produto alimentício que contém alguma proteína, tipo uns nuggets da vida, também é cheio de química, o que menos tem lá é a carne e muito sódio, e a farinha, e é empanado, mesmo que você não frite no óleo, mesmo que você faça numa air fryer, ela não precisa do óleo, mas ela não transforma o alimento em saudável, né? Que muita gente está usando e abusando porque não é fritura. Mas vê que alimento você está pondo lá dentro, né? Se é um alimento natural, ok, ele vai continuar sendo natural, só que ele vai estar assadinho ou cozido, né? Mas se é um alimento que não é bom, se é um produto alimentício, não é porque ele é feito na air fryer que ele vai sair de lá saudável, entendeu? Ele só vai sair sem esse óleo a mais da fritura em casa, mas ele já tem as gorduras que você lê no rótulo. Então, aprendam a ler rótulos, né? E, assim, o básico, né? Então, sempre o primeiro ingrediente é o que tem maior, é o que está em maior quantidade naquele alimento. Então, se vem escrito açúcar como primeiro ingrediente, é porque aquilo lá é cheio de açúcar, é o ingrediente que mais tem. Se vem escrito, sei lá, farinha, é porque o principal alimento ali dentro é a farinha. Então, tentem mudar por completo, ok? Não vai se enganando. Estuda, procura informação. Se precisar tirar alguma dúvida, me manda, escreve aqui embaixo do vídeo, né? Deixa um comentário.
Eu passo links de médicos, de palestras que eu assisti e me fizeram mudar a minha ideia da minha alimentação. Eu troquei umas outras coisas também e eu sei que há 6 meses atrás eu tomava remédio relaxante muscular todos os dias, eu morria de dores nas costas, no joelho e nunca mais nem comprei. Não precisei nem comprar mais esse tipo de medicamento relaxante muscular, né? Isso de 6 meses para cá, para vocês verem como muda muito a nossa saúde, como não é bobagem, como não é exagero fazer isso, né? É saúde. Então não pensem em emagrecer ou engordar, pensem em saúde, ok? Então, até semana que vem no próximo vídeo, espero ter ajudado vocês. Obrigada, se gostaram deixem um like, se inscrevam no canal, que eu vejo que tem muitas visualizações, mas não tem muitas curtidas e nem muita gente inscrita, né? Então se inscrevam, que ajuda bastante o canal, ao YouTube até passar essas informações e as outras dos outros vídeos para muito mais pessoas, para poder ajudar mais pessoas, ok? Então, até a próxima semana. Obrigada e até breve.